Olá, pessoal. Para quem está nessa jornada de preparação para o ENAC, a gente sabe que cada detalhe da jurisprudência pode ser o que define a aprovação. Por isso, hoje vamos analisar a fundo os julgados mais importantes do caderno 6 do professor Lessa. Sabe aquelas decisões que têm cara de prova? São essas que a gente vai ver agora. E é sempre bom reforçar, né? Todo o nosso material de hoje é baseado no caderno de estudos do professor Dr. Marcelo Lessa, a mente por trás do projeto ENAC Turbo. A gente vai direto na fonte para garantir a melhor preparação possível. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. A gente começa com organização do sistema, depois mergulha em direito civil e imobiliário, passa por empresarial e tributário e fecha com aquela revisão relâmpago para fixar tudo. Tudo pronto? Então vamos lá! Certo, vamos começar pela base, pela fundação de tudo. Para a gente entender a prática do dia a dia do cartório, primeiro a gente precisa entender as regras do jogo, como é que os serviços são criados, como eles se estruturam e, claro, como são fiscalizados. E já de cara uma pergunta com cheiro de FGV. Um Estado pode simplesmente decidir, por vontade política, criar um cartório novo? Qual é o limite que a Constituição impõe para essa autonomia? A resposta é um gigantesco não. O Supremo, na ADI 6843, foi bem claro. Criar um cartório não é um ato que depende só da vontade do governante. É obrigatório ter um estudo técnico prévio, um estudo que prove que aquilo faz sentido, que tem viabilidade econômica e que a população daquela região realmente precisa. Sem isso, o ato é inconstitucional. Esse é um ponto de ouro para a prova, pessoal. Agora, outro ponto importante. E a responsabilidade do tabelião? Se um usuário faz uma reclamação, a punição é automática? De jeito nenhum. O STJ já pacificou esse entendimento. A simples insatisfação do cliente não gera por si só uma sanção. É preciso provar que houve dolo, ou seja, a intenção de prejudicar, ou culpa, uma negligência clara no serviço. A responsabilidade é subjetiva, tem que ser comprovada. Ok, já vimos a estrutura do sistema, agora vamos entrar no coração do direito civil, analisando julgados sobre pessoas e bens que são literalmente o arroz com feijão de qualquer prova de cartório. Domicílio plural. Parece um conceito simples, mas o STJ deu uma interpretação fundamental para a prática. Pensa só, se o falecido tinha várias casas e morava um pouco em cada uma, onde é que se abre o inventário? A resposta do STJ é muito inteligente. Vai ser no local que era o verdadeiro centro da vida civil e da administração dos bens dele. Isso evita o famoso fórum shopping, aquela prática de escolher o juízo que parece mais conveniente. E aqui, pessoal, atenção para uma daquelas distinções sutis que a banca adora. O papel da ata notarial. Na uso capião, a ata é prova indispensável, é a coluna vertebral do processo. Já na retificação diária, ela é uma prova de apoio, uma prova subsidiária muito forte, que dá segurança para o registrador fazer a correção. Percebe a diferença? É o tipo de detalhe que pode valer uma questão. Agora, vamos para um tema crítico. Como as decisões mais recentes têm protegido o comprador de boa-fé nas transações imobiliárias? Aqui, o risco é alto, então o conhecimento precisa ser preciso. O grande herói dessa história toda é o princípio da concentração. A ideia por trás dele é simples e muito poderosa. A matrícula do imóvel tem que ser o currículo completo dele. Antes, para comprar um imóvel, a pessoa precisava tirar um monte de certidões. Agora, a lei diz que tudo que pode afetar aquele bem tem que estar concentrado ali, na matrícula. Se não está lá, como regra, não pode prejudicar o comprador de boa-fé. E essa citação do STJ, da súmula 375, resume tudo com perfeição. Ela diz que o registro da penhora na matrícula é o divisor de águas da boa-fé. O que isso significa? Significa que é esse registro que vai definir se o comprador pode ser considerado de boa-fé ou não e, consequentemente, se a venda pode ser anulada por fraude à execução. Então, na prática, como essa proteção funciona? Bem simples. O comprador olha a matrícula do imóvel. Se ela estiver limpa, sem nenhum registro de processo ou penhora, a boa-fé dele é presumida por lei. Isso blinda a transação. Problemas futuros do vendedor que não estavam registrados ali não podem atingir o negócio. É segurança jurídica na veia. Aqui a gente vê uma modernização importantíssima, que veio com o marco legal das garantias. Antes, o processo de notificação era muito engessado, muito preso à territorialidade. Agora o foco mudou do meio para o fim. O que importa de verdade é que o devedor tome ciência. E isso abriu as portas para métodos muito mais eficientes, como o envio eletrônico por e-mail ou até o WhatsApp, o que agiliza muito o processo. Mudando de cenário, vamos agora para o ritmo acelerado do direito empresarial e tributário. Aqui,
Os julgados definem as regras do jogo no mundo dos negócios e o peso das obrigações com o fisco. Uma dúvida clássica de prova: a Fazenda Pública pode protestar uma certidão de dívida ativa, a famosa CDA? A resposta do STJ é um sonoro sim. O protesto é um meio de cobrança totalmente legítimo, eficiente e que atende ao interesse público. E um detalhe: independe do valor da dívida e não precisa esgotar outras vias de cobrança antes. Agora, muita atenção aqui que essa é uma pegadinha clássica. É a diferença crucial entre a atuação do notário e a do juiz. O notário tem uma função preventiva. Ele não pode aplicar a teoria da aparência. Ele precisa exigir a prova formal estrita dos poderes de representação. Já o juiz, lá na frente para resolver um conflito, pode sim validar um ato para proteger um terceiro que agiu de boa fé. Ou seja, o notário previne o problema, o juiz, depois, resolve. E para fechar essa parte, um ponto super prático. O que acontece quando um devedor pede o parcelamento de um tributo? Segundo o STJ, esse simples ato já é uma confissão da dívida. E a consequência imediata é a suspensão da exigibilidade do crédito. E se o crédito está suspenso, o fisco fica impedido de protestar a dívida enquanto o parcelamento estiver sendo cumprido. Muito bem, agora é hora da nossa revisão rápida, o nosso flash memo. Vamos passar pelos pontos mais críticos do caderno 6, aqueles conceitos que precisam estar na ponta da língua para a prova. Vamos lá, ritmo acelerado. Criação de cartórios, só com estudo técnico prévio. Domicílio para inventário, onde era o centro de gestão dos bens. Princípio da concentração é o grande escudo do comprador de boa-fé. E fraude a credores precisa de prova de má-fé do comprador ou do registro prévio da ação na matrícula. Gravado? Continuando. Protesto de CDA totalmente constitucional e eficiente. Parcelamento de imposto suspende o crédito e impede o protesto na hora. Teoria da aparência, ferramenta do juiz, não do notário. E, para fechar, multiparentalidade pode sim ser reconhecida direto no cartório no registro tardio. Esses pontos são essenciais, pessoal. E para encerrar, quero deixar uma reflexão do professor Lessa, que vai muito além de qualquer concurso. Não estude apenas para passar. Estude para ser o melhor jurista que a sua comarca já viu. A aprovação, no fim das contas, é consequência de um trabalho bem feito e de um propósito maior. Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você fica sabendo, em primeira mão, quando o próximo resumo for liberado. Um grande abraço e até a próxima.